Bom, continuando com a explicação do projeto, esse é um processador do tipo RISC-V. A gente vai deixar para um outro vídeo explicando a simulação por completo. Primeiro, vamos explicar melhor sobre o que são esses subcircuitos. O primeiro deles seria o conversor 32 para 24. Esse conversor nada mais é do que um subcircuito que transforma 32 bits em 24 bits, basicamente retirando os 8 primeiros bits mais significativos. Isso acontece porque a memória, no Logsim, ele só consegue endereçar 24 bits. Então a gente precisa trabalhar nesse circuito, infelizmente, com apenas 24 bits. Para ver o subcircuito, basta que você clicar 2 vezes aqui. E você vai ver, então, o subcircuito. Ele é bem simples nesse caso. Então, aqueles 32 bits que estão entrando naquele circuito estão sendo passados por um comunicador. E então, eu pego apenas os 24 primeiros bits e passo para o restante do circuito. Esse mesmo conversor acontece aqui mais para frente na pipeline para fazer, a conversão do endereçamento para a memória, que também é uma memória com endereçamento de 24 bits. A diferença entre essas duas memórias é que a primeira é de instrução e a segunda é memória de dados. O outro grande subcircuito é a unidade de controle. A unidade de controle é quem decide quais sinais de controle devem ser acionados ou não. Não vou entrar em detalhes aqui o que cada um dos sinais de controle faz, mas o mais importante é que a unidade de controle recebe o opcode que define o tipo. Temos mais um subcircuito que descobre qual tipo que é e aciona o sinal de controle relativo a esse tipo. Então, se for um comando do tipo R, uma instrução do tipo R, ele vai começar a passar o sinal 1 para esses fios. E então vai gerar os sinais de controle correspondentes. O subcircuito do tipo é esse, que também recebe o opcode vindo do circuito mais macro, que é a unidade de controle. E então gerando o sinal de controle correspondente ao tipo. A gente tem também o banco de registradores, que recebe como entrada o endereço de 2 registradores, do registrador destino, do regWrite, que é uma flag que define se vai ou não ser escrito no registrador, e o dado a ser escrito, se for o caso de escrever em algum registrador. O endereçamento se dá quase que como se fosse uma matriz de registradores, em que 3 dos primeiros bits são endereçados para esse demux e outros 2 são encaminhados para esse demux. E com essa informação a gente consegue acessar um dos registradores. Perfeito. Nesse caso, na saída, a gente pega os valores desses 2 registradores, e envia para a saída. Por fim, não menos importante, a gente tem uma ULA. A ULA, nesse caso, dessa implementação, só faz 2 operações, soma e subtração, recebendo como entrada o conteúdo de 2 registradores. Não necessariamente 2 registradores, mas 2 valores, que pode estar vindo de 2 registradores ou não, dependendo do tipo de instrução. E então eles retornam um valor e uma flag zero. Se
o valor da operação equivale a 0 ou não, o resultado da operação. E é claro, com a ULA está acompanhado a unidade de controle da ULA, que nesse caso só usa a ALU Control, porque nessa pipeline só está sendo usado as instruções de soma, basicamente soma. E por fim também, quase esquecendo de mostrar, o Immediate Generator, que é quem decide qual é o valor imediato da instrução dado a instrução. Então ele recebe como entrada a 32 bits, que é basicamente a instrução inteira, e com ela ele decide qual vai ser o valor do valor imediato. E é claro, traz também o Immediate Source, que é quem define quais os tipos de valor imediato são. Se é do tipo I, tipo S, tipo J, enfim. Por fim, é isso.